Você já parou para pensar no espaço em que você vive na sua cidade? É um território, é o local onde você vive, onde você habita. Nós vamos hoje falar sobre territorialidades das cidades. Que palavra grande, não é mesmo? Exatamente. E nós vamos ver que nas cidades as pessoas ocupam os espaços de acordo com o que elas podem pagar. De acordo com a cultura, depende das posses, elas pode ser que elas consigam as suas casas, o seu local que elas habitam, seja ela uma posse legal ou oficial, elas então criam um documento ou uma legalidade para estar nesse espaço. Esses espaços de uso pessoal ou coletivo são chamados de território. O local onde você vive é chamado de seu território. Denominamos territorialidade a dinâmica que envolve o uso de um território, de um local, então, construído gradativamente pelas pessoas que dominam esse espaço, de acordo com as necessidades individuais ou necessidades coletivas que as pessoas tenham de estar nesse ambiente. Vamos ver o clique, então? O que está dizendo sobre isso? O processo que dá identidade própria aos lugares a partir das atividades desenvolvidas, não importando se o espaço foi ou não projetado com a finalidade para a qual está sendo utilizado, é chamado de territorialidade. Então, o espaço em que você vive ou que alguém vive pode ser que não tenha sido projetado para aquela finalidade, mas de acordo com a necessidade, a pessoa então está usando aquele local como seu território para desenvolver as suas funções ou vivendo nesse espaço. Pode ser que foi construído para ser uma igreja e está sendo agora usado para uma indústria, uma loja, ou o contrário. Então, de repente, pode ser que não seja projetado para aquela finalidade, mas dependendo da necessidade, é usado e é então chamado de território daquela pessoa. Veremos agora alguns exemplos de como as pessoas têm ocupado seus territórios dependendo do local que elas estejam. Nas últimas décadas, as cidades brasileiras, elas têm recebido muitos estrangeiros, originários especialmente de países africanos, sul-americanos e asiáticos. Nós vemos aqui também na nossa cidade que tem muitos haitianos, nós vimos também muitos venezuelanos, nós vimos muitos índios, pessoas indianas que estão vindo. Então, pessoas estrangeiras estão vindo para ocupar o nosso território, que é o território aqui do Brasil, da nossa região. Eles podem ser vistos em diferentes locais, comercializando produtos ou realizando festas culturais típicas do seu país de origem. Muitas pessoas que vivem hoje aqui na nossa região, elas vieram então da Europa, então é bem provável que tenha festas típicas alemãs, então as pessoas acabam ficando e criando então as suas culturas. Nós vemos também que em alguns lugares, como praça ou debaixo de algumas marquises de prédio, pontes ou viadutos, é comum encontrar moradores de ruas que tornam esses espaços a sua própria casa. Então, como eles não têm um local para ficar, eles acabam fazendo o seu território aonde eles conseguem um abrigo. E muitas vezes são embaixo de pontes, embaixo de algum prédio abandonado, né? Algum local em que eles consigam então um abrigo para ficar ali, mas ali então passa a ser o seu território. Nós vemos também uma imagem que diz assim: certos locais da cidade onde há poucos moradores ou pouca segurança pública, de repente, ou a segurança pública não é tão eficiente assim, alguns locais sofrem ações de vandalismo. Pode ser que sejam pichações, pode ser que sejam quebrados, destruídos, né? Patrimônios públicos ou particulares podem ser depredados. Ou então as pessoas simplesmente fazem o descarte de lixos, né? O descarte incorreto de lixo, jogando lixo, então, em alguns locais abandonados, alguns prédios abandonados, ou de repente em alguma encosta de rio, barranca de rio, as pessoas acabam fazendo isso.
Nós podemos ver que nas cidades elas existem bairros, né? Então, alguns bairros, algumas ruas, elas podem apresentar características bem específicas, como áreas residenciais nobres, projetadas para a população de alta renda, ou localidades carentes, desprovidas de infraestrutura e de serviços. Então, nós podemos analisar que nas cidades elas têm os seus bairros e suas regiões, e nós podemos identificar também na nossa cidade alguns locais que apresentam essa característica. Os bairros mais nobres, onde tem pessoas que têm uma posição melhor, uma aquisição, fonte de renda melhor, que pode adquirir melhores casas, melhores terrenos. Em outros locais, a gente pode ver bairros pobres, né, com pessoas que bem carentes, que a aquisição financeira delas não é tão boa assim, então acaba fazendo os seus bairros, os bairros mais pobres, né? Nós vemos também que alguns espaços, normalmente ignorados pelo poder público, às vezes a polícia não passa tanto, o poder público não dá tanto valor a esse local, acaba então tornando pontos de tráfico e uso de droga e também de prostituição. Muitas vezes afasta desses locais os moradores que não compactuam com tais práticas. Então, as pessoas que não gostam disso, que são pessoas que a gente chama pessoas de bem, ou pessoas, são famílias, né, tradicionais, as pessoas não gostam disso e acabam, então, saindo de perto, vendendo seus terrenos perto desses locais que acontecem isso, né? Ponto de droga, ponto de prostituição, esses locais não são bem vistos pela sociedade, porque eles ficam, então, marginalizados. Existem também determinadas áreas que são dedicadas a alguma atividade específica, como a prática de esporte, e ela, então, atrai pessoas que apreciam aquilo que é realizado nesses lugares. Então, nós temos também na nossa cidade, nós temos praças, nós temos lago municipal, nós temos área de lazer, em que as pessoas fazem, então, atividade esportiva, né? Fazem caminhada, fazem corrida, fazem exercício físico, jogam, levam as crianças para brincar. Então, essas são as áreas, as regiões das cidades que a gente pode, então, estar aproveitando. Certas ruas se caracterizam pelo predomínio de alguma atividade comercial, como a venda de autopeças, de roupa para festas, e são frequentadas por pessoas interessadas nesse setor econômico. Então, a gente pode ir em algumas cidades que a gente fala assim, lá na rua tal você vai encontrar, porque lá é a rua do comércio, lá tem feira livre, ou lá tem exposição de produtos que precisa. Ah, não, aquela rua é só de peças de carro, só roupas. Não, é a rua dos bancos. Então, tem alguns locais que são determinados, então, pela prática de algumas atividades expostas na rua. O exemplo ali é a Rua 25 de Março, em São Paulo. Nós também temos alguns locais, como as pracinhas, contendo brinquedos que compõem uma territorialidade frequentada por esse público, então, infantil. Então, nós vemos que o território das crianças é ali onde tem o parquinho, uma praça pública, em que as crianças, então, podem brincar e se divertir. Na página 111, nós temos um exercício para que você faça então. E diz assim: indique algumas territorialidades das cidades apresentadas a seguir e preencha a legenda. Então, nós vamos ver que em alguns lugares nós temos determinadas regiões determinadas pelas suas atividades, tá? Então, nós vamos ver que nós temos lá em cima, bem em cima do quadro, nós temos então lugares em que pode ser chamada favela, né, de baixa renda. Então, você pode colocar, numerar, né, colocando a sua legenda, você faz a numeração e você coloca ali então. Então, aonde é que tem então uma favela? Aonde é que é uma área de descarte de lixo urbano, que faz o descarte de lixo urbano, tá vendo como tem ali? Também aparecendo um caminhão de coleta de lixo, eles fazem então um descarte de lixo urbano. Mas tem lugares também que tem condomínios fechados de renda alta. Então você pode colocar ali o número, né, dizendo aonde é que tem, que você pode já identificar. Ah, é um condomínio fechado, tem casas grandes, tem quintais grandes, tem piscina,
Então, você vai poder identificar que ali é um condomínio. Então, é um condomínio de renda alta, tá? Você vai colocar o número e vai escrever a descrição desse local. Você vai ver também que tem alguns locais que tem área comercial. E você pode identificar algumas coisas na área comercial, como lojas, como shopping center, né? Então, shopping center é uma área de local de área comercial, não é mesmo? Você pode ver também que tem alguns lugares que são área de esporte, né? Então, tem quadra de esporte, é área de lazer, de esporte. Tem alguns lugares também que são praças, que são convivência social, em que tem ali as crianças brincando, tem as crianças se divertindo, fica num ponto centralizado em que todo mundo pode vir. Então pode ser uma praça, tá bom? Também nós podemos ver que tem alguns lugares que são área de comércio informal, tá? Nós temos ruas, nós temos uma rua que tem venda, tem barraquinha, tem pessoas expondo seus produtos na rua, tem outros passando, então é uma área de comércio informal. Nós temos também área com moradores de rua. E com os moradores de rua, vem também alguns tipos de vandalismo, tá? Nós temos pichações, nós temos pessoas morando embaixo de viaduto, nós temos pessoas morando em barracas, né? Pequenos barracos. Então, nós vamos poder colocar o número, então, onde é que tem pessoas como moradores de ruas e tem também áreas de pichação. Agora, na página 112, para finalizar a atividade desse dia, você vai então escolher 2 pontos da sua cidade, tá? 2 áreas em que você mora, da cidade que você mora, para poder fazer essa atividade, essa atividade do livro que pede aqui, tá? Então, você vai escolher os espaços de territorialidade com as características que atendem um público específico. Você vai escolher, eu estou escolhendo então um lugar de lazer. Qual que é o lugar de lazer que nós temos na cidade? Será que são praças? Será que são lago municipal? Qual é o espaço que você vai escolher? Ou, de repente, não, eu quero escolher uma rua de comércio, que tenha só comércio, tá? Então, especifique aquilo que você está fazendo. Coloque a foto e depois você vai escrever aquilo que você por que você escolheu esse local e o que esse local oferece para as pessoas, tá? Para o público. Então, se você tiver alguma dificuldade, pesquise na internet, de repente procure fotos da internet para poder fazer essa descoberta e esse registro, tá bom? Após você escolher, então, 2 locais da sua cidade, você pode, então, escrever os benefícios e os prejuízos que esses locais podem causar. Então, você vai escrever os benefícios que esse local oferece e, de repente, se tem algum prejuízo. Qual é o prejuízo que pode oferecer por alguma razão para o público, tá certo? Vamos ler, então, o para pensar. As cidades constituem sedes de uma multiplicidade de fluxos e redes, garantindo a circulação e integração regional de produtos e serviços. Portanto, as decisões tomadas pelo poder público, ou seja, os governantes, e também pelos cidadãos, nós que estamos aqui, e grupos sociais, influenciam diretamente a qualidade de vida das diversas comunidades. Você já parou para pensar no tipo de cidade que deseja ter no presente e o que quer deixar para as gerações futuras? Essa é uma decisão muito importante que cada habitante da cidade precisa tomar diariamente. Então, se você entendeu, você vai, a partir de hoje, cuidar mais da sua cidade. Beijos e até a próxima aula.